Se você não tem uma serra circular de bancada como essa, uma serra de meia esquadria e precisa fazer cortes precisos usando uma serra circular portátil, uma serra circular manual, como a gente fala, esse vídeo é para você. Eu vou mostrar o passo a passo de fabricação de um gabarito para serra manual e olha, é um dos gabaritos mais completos e interessantes que eu já vi na internet e você pode usar sobras de madeira, sobras de MDF. Então vem comigo conferir mais passo a passo aqui no canal de Marcenaria Amadora. Esse gabarito é muito interessante, primeiro porque ele serve para qualquer modelo de serra portátil e segundo porque você pode usar sobras de madeira e MDF como eu falei para vocês. Eu peguei essas sobras lá no tambor da serra de fita, esse aqui é um MDF de 15 mais um MDF de 18 milímetros, vai bem também. Você não precisa se preocupar muito com a largura dessa régua, o mais importante é que ela seja paralela, então você não pode pegar uma régua que esteja fora do esquadro, senão o gabarito não vai funcionar. Isso é o mínimo que a gente precisa. Aproveitando, já deixa o like aí, se inscreve no canal e marca o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, porque eu tenho postado muito e tem gente que não está recebendo os alertas. Essas são as 4 peças que eu tenho para trabalhar. Tem madeira que dá e sobra. Essas duas mais largas estão com 82 milímetros de largura, são iguais, mas não precisariam ser. E essas outras que são mais compridas, elas estão com quase 70, 68 milímetros. Quais são os primeiros cortes que eu vou fazer? Vou cortar essas duas peças mais largas num comprimento de 50 centímetros e essas mais estreitas num comprimento de 70 centímetros. Esse será o tamanho do meu gabarito. E essa é uma outra vantagem desse gabarito. Você pode fazer gabaritos grandes para cortar grandes chapas ou fazer gabaritos menores para cortar peças pequenas. E a gente vai usar a própria serra circular portátil para fazer esses primeiros cortes. Eu tenho vários modelos de serras circulares aqui na minha oficina, mas para mostrar que esse gabarito serve para todos os modelos, eu vou usar uma serra que eu nunca usei. Esse é o modelo GKS 130 da Bosch, uma serra circular portátil de 1.300 watts de potência da linha Professional. Dica para instalação ou troca do disco. Essa ferramenta vem com o disco Eco 4Wood da Bosch, que tem um furo de 20 milímetros. A flange que acompanha a máquina também tem 20 milímetros, então tem um encaixe perfeito. Caso você precise usar um disco com uma furação diferente de 16 milímetros, você não precisa usar uma bucha adaptadora, porque a ferramenta também acompanha uma outra flange que é de 16 milímetros. Note que essa aqui fica folgada porque não é para esse disco. Então, colocar a flange de 20, puxo a capa da lâmina para acomodar o disco. O outro ponto de atenção, eu sei que é básico, mas muita gente acaba cometendo esse erro. O sentido de giro do disco está indicado aqui na ferramenta. Olhando desse lado, é um sentido anti-horário. No disco também você tem a mesma indicação. Então, ambas as setas devem estar para o mesmo lado. Na parte de trás da proteção da lâmina tem uma chavinha que serve para travar o rotor. Assim a gente consegue fazer o aperto sem a necessidade de duas chaves. Peças cortadas, fiz um corte à mão livre mesmo, sem nenhum esquadro nem régua, porque não importa a qualidade nem a precisão dos cortes aqui nas pontas. Essa é a estrutura do gabarito, simples assim. Ainda está faltando cortar um pequeno pedaço na parte de trás, mas eu já mostro para vocês depois de preparar essa parte aqui. Só tem um ponto que você precisa prestar atenção para deixar o gabarito o mais preciso possível. É esse ângulo de 90 graus. Use o esquadro melhor que você tem e você tem que deixar certinho. Para fazer essa fixação, eu vou usar um pinguinho de cola cianoacrilato só para fixar bem essas duas peças, porque são MDF, e depois eu faço o furo e coloco os parafusos. Assim não corre o risco de, na hora de fazer o furo com o parafuso, ele sair do esquadro.
Vou fazer a fixação da segunda régua e vou deixar o espaçamento de um parafuso, depois vou explicar um pouquinho a função dele. Vou colocar 2 só para deixar igualzinho. Não precisa se preocupar muito com a precisão dessa fixação, pois ela não vai influenciar em nada. Então você pode usar colas e parafusos ou somente parafusos. Para fazer o travamento na parte de trás, vou cortar mais um pedaço de MDF. Agora eu sei a largura, deu aproximadamente 14 centímetros, só para fazer o travamento. Novamente, não precisa ser um corte preciso, porque isso não vai influenciar em nada. E para finalizar a última parte de 50 centímetros, eu preciso fazer um furo para passar o parafuso. Lembra do parafuso que eu falei? Pois ele vai fazer o travamento dessa peça com o manípulo. Esse é um parafuso cabeça francesa, ele precisa ficar travado do lado de baixo, então vou fazer um rebaixo para esconder a cabeça do parafuso e depois fazer o furo passante. Vou propor uma pequena alteração, porque esse manípulo ele é muito alto e na hora de fazer a passada com a serra, o motor bate nele. Não vou mudar nenhuma furação, simplesmente colocar o manípulo do lado de baixo. E para deixar o gabarito pronto para uso, eu vou fazer um corte com a serra para encontrar o marco zero. Novamente, você não precisa medir nada, porque esse corte vai depender da largura de cada serra. Como usar o gabarito? Essa sempre será a minha referência de 90 graus e essa ripa aqui de cima é a referência de marco zero. Se eu precisar fazer um corte, basta eu fazer a marcação na peça. Posso traçar com esquadro, mas não é necessário, só para ter uma referência de corte. Prendo a peça no gabarito, ajustando essa régua móvel. Ajusto a linha para ficar alinhado com o marco zero de corte. Apoio a peça em cima da bancada, devidamente travada, e realizo o corte. Gabarito simples, funcional e preciso como esse, eu desconheço. Já fiz alguns outros modelos, mas eu gostei demais desse aqui, pela precisão e a forma como você manuseia todo o gabarito. Você consegue cortar materiais mais espessos, essa tábua é mais espessa que 15 milímetros e vai super de boa. Por falar em espessura, a GKS 130 consegue cortar em 90 graus até 64 milímetros. E é uma serra que também trabalha com uma rotação de 5.800 RPMs. Como é uma ferramenta da linha Professional, tem um ano de garantia, mas se você cadastrar no aplicativo BeConnected da Bosch, você ganha um ano de garantia adicional. Agora é o seguinte, essa ferramenta ainda não foi lançada, ela está prestes a ser lançada, então anota aí que é uma excelente ferramenta para quem quer trabalhar com madeiras, MDF e outros materiais. Gostou desse gabarito? Escreve aqui embaixo se você também está precisando de um desse. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.